Olá pessoal, iniciando o nosso bate-papo aí sobre marketing esportivo, onde num primeiro momento nós apontamos aí alguns conceitos do marketing, mas marketing global, né? Não falando especificamente do marketing esportivo. E a gente fez discorreu esses conceitos do marketing de forma global e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esse eixo do marketing esportivo, que é um eixo, assim, quando a gente estuda esse aspecto do marketing esportivo, é complicado defini-lo pela falta de respaldo também na literatura, né? A gente tem algumas contradições na literatura pelo esporte também não. Essa questão do esporte ser uma paixão, né? Muitas vezes não ser levado pelo lado racional, lógico e racional. Teóricos do marketing esportivo não se aprofundaram nesse eixo, né? O marketing como um todo, empresarial, tradicional, ele está bem difundido, está bem explicado e com bastante respaldo teórico, né? O marketing esportivo, apesar de ser uma ferramenta bem forte, digamos assim, ele, assim, na minha humilde opinião, está ainda mal fundamentado na literatura. Quando a gente pensa em definições, né, alguns conceitos e tendências, a gente tem duas linhas no marketing esportivo, né? De um lado aí o esporte e seus respectivos protagonistas como agentes de entretenimento e lazer, né, para um determinado público, com aí diferentes objetivos, né, buscar recursos e a remuneração dos envolvidos, né. Então aqui um exemplo que eu coloquei sempre para a gente comparar, para ficar um pouco mais fácil, as Olimpíadas, né, que é um evento de esporte, né, os seus atores como agentes de entretenimento, né? E aí eu tenho sim uma operação de marketing em volta de tudo isso, né? E tem uma marca aí interessada em usar esse evento aí para ter Ibope, né? E para transmitir os Jogos Olímpicos, né? E os próprios atletas e o esporte são esses agentes de entretenimento, né? E aí de um outro lado, o que a gente tem, né? Coloquei essa figura aí, né? Não por só ser o melhor time, né? Que existe, mas para fazer a analogia e fazer a comparação com a marca, né? Então, o que acontece? De um outro lado, a gente tem quem pegou o pulo do gato aí, né, e falou, olha, eu vou pegar esses elementos, né, do esporte e vou colocar à disposição de um investidor interessado para obter retorno, né? Desculpa obter aí com erro de digitação. Aí o retorno de imagem, financeiro, né? Partindo aí da tônica que a associação também encontrará correspondência junto ao segmento de público, né? Abrangido aí pelas mensagens ligadas ao esporte, né? Então a gente tem dois lados aí, o próximo slide também retrata isso, né? Que aqui eu tenho, quando eu estou tentando definir o marketing, né? Esportivo, né? Eu tenho aí os esportes, né, e seus atores, como a gente colocou lá,
Então eles procuram relacionar-se de um lado com empresas investidoras voltadas tanto para o fomento e geração de um produto, terreno esportivo, quanto a obtenção de resultados junto ao público, né? E de um outro lado, esse público, né, que passa a ser na situação meu público-alvo, né? Ele é interessado em consumir eventos, ok. Eu já sei disso, né? Eu encontro Sport TV, por exemplo, lá. Eu já sei que esse público é interessado em consumir eventos, eu vou transmitir as Olimpíadas. E produtos de esporte. Mas, né, aqui é interessante, né? E, consequentemente, ele fica sensível às mensagens daquelas organizações que demonstram aí uma clara identidade com suas preferências, né? Eu coloquei essa imagem aqui de propósito, né? Porque aqui vocês estão vendo aí que a FISC, né, Escola de Inglês, e aí a pergunta que me vem à cabeça, né, quando a gente está falando de marketing esportivo, por exemplo, aqui, né, o público aí interessado em consumir eventos e produtos de esporte, né, mas com sensíveis às mensagens dessas organizações. Então, isso aqui é uma mensagem que fica ali na TV ou para quem está no campo o tempo todo, né? Essa marca está ali. Hoje tem até os digitais que ficam mudando de imagem toda hora, né? Antigamente eram faixas fixas, né? As novas arenas elas já têm os digitais que mudam, né? Enfim, mas deve ter a cota certa para o tempo que você quer ficar ali mostrando a tua marca, né? Mas ali é um evento esportivo e a pergunta que me vem à cabeça é a seguinte, né? Será que, no caso do futebol aqui, esse clube analisa, ah, faz esse planejamento, essa análise de, olha, deixa eu pensar que marca que, que marca, a gente pensar em marketing lá em planejamento, como a gente viu, o marketing pensa no cliente, né? E será que esses times, esses clubes fazem um planejamento assim pensando, olha, essa marca aí específica, FISC, tem tudo a ver com o meu público-alvo, né? Então, aonde esse jogo vai passar? Vai passar na Sport TV ou Sport TV. Ah, bom, Sport TV é um canal que é pago. Então, você vai modulando o cliente que tá assistindo esse jogo, né? E a pergunta que me vem à cabeça, então, é o seguinte: será que há um planejamento e um estudo do meu público para as marcas que eu estou colocando ali? Ou será que as marcas que estão entrando ali são as que disponibilizaram aí a melhor oferta para aquele clube, financeiramente, né? Vamos dizer assim, né? E de um lado a gente tem a marca Fisk, né, que por ela se aproveita dessa situação, de um jogo de futebol e da alta exposição da TV, né, e tudo que a TV traz, para jogar a marca dela, né, para a marca dela aparecer. E tentando definir, né, e conceituar o marketing esportivo, como eu falei já na outra aula sobre o Henry Ford, né, que foi um dos principais precursores aí do uso do marketing esportivo para vender carro. Ele fazia a analogia com esporte, com competição, né? E atualmente isso continua e é muito forte, né? Então, esse autor aí na década de 90 coloca que é algo muito representativo a ponto de ser afirmado como uma língua ou uma religião, né? E ele nos é legado, ou seja, ele é passado das gerações, de geração em geração para a gente, né? Pelo ambiente em que convivemos, né? No início da infância, e a partir daí, então, ó, a presença tão impositiva, né? Impositiva. Então, que o desinteresse pelo esporte preferido de um grupo acaba provocando aí uma exclusão daquela pessoa, né? Então, é bem isso se a gente pensar no futebol, né?
hoje no Brasil, e aqueles que não são adeptos ao futebol, não acompanham, né? Hoje já perdeu um pouco de prestígio o futebol, mas ainda é o primeiro esporte, né? E ainda é tema de muito debate aí, né? Em praças, bares, grupos de amigos, né? Isso é meio que imposto, né? Isso é muito forte, que o marketing esportivo surge meio que de forma impositiva mesmo para a gente, né? Então, se eu coloco numa marca de pasta de dente, eu coloco um ídolo do futebol, eu aumento essa visibilidade dessa marca com uma pessoa que não tem relação nenhuma com a pasta de dente, né? Mas pela idolatria daquele atleta, tudo bem? E aqui, né, os eventos esportivos, os atletas, ídolos, né, eles estão aí em noticiários, em mídia, né, ocupam horas de lazer nossas, como eu acabei de falar sobre futebol, e isso cria um elemento de identificação, né, e até diferenciação entre indivíduos, né. Olha que interessante essa análise, né. Porque vamos pegar o caso do Neymar aí, né, que está na imagem com o menino que invadiu o campo chorando para abraçá-lo, né? Já vem essa questão da idolatria, né? Mas vamos pegar o caso do Neymar, com as polêmicas que ele esteve envolvido no passado, né? O quanto ele ficou exposto. E quando a gente pensa nessa parte de identificação, né? Vocês devem ter ouvido, olha, mas eu acho que o que o Neymar fez foi errado, olha. Eu acho que ele é um mimado. Ah, eu acho que ele é um menino muito novo e não tem suporte. Ah, eu acho que a culpa é do pai dele. Enfim, é, esses elementos de identificação, a gente acaba idolatrando aqueles fãs mais fanáticos, né? Começam a se identificar e até criar uma certa aversão a pessoas que não pensam da forma que ele pensa, né? E aí, imagina o que entra e o que surge de planejamento das marcas em falar, olha, eu vou usar tal pessoa, porque os adeptos a essa pessoa são esses indivíduos. São justamente esses indivíduos que eu quero atingir na divulgação da minha marca, né? Então, eu estou colocando o Neymar, por exemplo, né? Estou dando um exemplo assim para a gente fazer uma comparaçãozinha para a gente tentar entender. Mas, olha, eu estou usando o Neymar porque ele foi a maioria dos fãs aí que acompanham o Neymar são pessoas que se sentem injustiçadas, vamos dizer assim, e de origem humilde. Ou então eu quero pegar essa fatia do mercado, eu quero aumentar a imagem da minha marca para essa fatia. Então eu vou usar o Neymar por isso, por esse motivo, né? Então, desculpe. Então, as grandes marcas, né, que fazem um planejamento de marketing esportivo sério, pensa nesse ídolo e nas pessoas que se identificam, né, com esse cara e a minha marca eu quero aumentar o nível o nível que minha marca está alcançando, eu quero aumentar justamente para esses indivíduos específicos, né? E continuando aí tentando definir o marketing esportivo, né? É, para esse autor, na década de 90 também, ele coloca como um eixo aí, cita os eventos ligados ao esporte em um grupo genérico, né? E não dá tanta importância e tanta especificidade, né, para o marketing esportivo, né? Ele acha que ele já está mais aí colocado como um grupo genérico. Para este autor, na mesma década, um primo irmão do marketing cultural, né? Então, tudo que envolve a cultura.
e os dois aí estão inseridos no contexto do marketing tradicional, né? E aí ele coloca que a principal preocupação desse marketing institucional é formar, via de regra, a médio e longo prazo, uma boa imagem corporativa, né? Criando na mente do consumidor uma impressão que vai distinguir uma marca específica dentre as demais, né? A questão da diferenciação. Para esse outro autor na mesma década, né? O marketing esportivo é como as empresas aí se diferenciam uma das outras, né? Identificando-se com heróis atléticos e suas habilidades, né? E isso funciona devido à nossa imensa afeição emocional por equipes e atletas. Tudo bem? Então, vem justamente falando disso aqui, né? Desses elementos de identificação e diferenciação na idolatria de atletas aí tidos como heróis, né? Colocado aqui. Em outras palavras, aí, né, trata-se de uma união de interesses, pois atuando sobre o lado emocional dos consumidores, ao mesmo tempo em que viabilizam o entretenimento, as empresas passam a gozar de uma boa imagem junto ao público, né? Então, a partir do momento que eu tenho um atleta, um herói aí que, olha, o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo. Então, eu pego essa imagem, eu pego o público que segue o futebol ao redor do mundo e eu quero a minha marca para esse público, né? E esse público considera o Cristiano Ronaldo um herói e a minha marca está atrelada a ele e aí eu vendo mais em função disso, né? Então, acabei de falar dele aqui, né? O segredo está em descobrir um projeto irresistível para aquele cliente específico e apresentá-lo bem, né? Então, a apresentação também é algo muito importante, né? Então, o que essas três figuras que a gente está vendo aqui tem a ver com essas marcas, né? Por exemplo, o Ronaldo com uma marca de carros, né? Fiat, né? O Neymar aí com a Gillette, né? E o Cristiano Ronaldo com a questão do Clear aí, shampoo. Exceto aí do Cristiano Ronaldo, né? Que tem toda uma questão de vaidade relacionada à figura dele, à imagem dele, né? Então essas marcas estão utilizando a imagem dessas pessoas tidas como herói, a simpatia e o quanto as pessoas gostam do Ronaldo, por exemplo, é uma coisa impressionante, né? É uma coisa impressionante. Os erros que ele cometeu aí na vida dele pessoal ou profissional não fez com que diminuísse aí a quantidade de fãs que ele tem hoje, né? É um cara hiper carismático, né? Então as marcas usam essas pessoas para fazer essa ligação, né? Para esse autor, é uma disciplina nova na administração, né, com grande interesse para empresas ofertantes de equipamentos esportivos, e olha que importante, ou outras classes de produtos, né? Acho que é bem importante a gente deixar isso claro aqui, né? A gente não tem um marketing esportivo, marketing de produtos esportivos, de clubes. Não, outras classes de produto também, né? Cuja imagem ela possa ver associada a atributos como saúde, juventude, agilidade, sentimento de equipe e conquista, né? Que, entre outros, são características marcantes nos ídolos do esporte, né? Então, quando eu quero, segundo esse autor, né, associar a imagem do meu produto com saúde, juventude, agilidade, sentimento de equipe e conquista, eu faço uso de um ídolo, por exemplo, esportivo. Para este outro autor, pelo fato do esporte pertencer mais ao mundo da paixão ou da razão, mais aos das relações mágicas do que o da lógica, então as ligações com as atividades empresariais e com marketing vêm sendo alvo de um esforço muito pequeno em termos teóricos, né? Então, o que eu falei lá no comecinho, né, sobre a teoria do marketing esportivo ainda está caminhando, né? Mas a gente já pode ver uma força muito grande do uso do marketing esportivo e de ídolos
atletas, diferentes modalidades para promover grandes marcas aí, né? E aí acaba sendo uma via de mão dupla quando a gente fala em clube, como já falei em outros momentos em aula, o clube que tá ruim das pernas de grana depende de TV ou de uma jogada aí de mestre, como aconteceu com o Palmeiras na Parmalat, com o São Paulo com a TAM, de uma marca dar o subsídio financeiro para esse time e sustentar esse time, né? Onde o cenário o cenário certo seria esse time ter a própria independência financeira, né? Independente de marca, né? Mas acaba sendo uma via de mão dupla. Mas é isso, esse bate-papo de marketing esportivo a gente vai continuar tendo. Eu vou tentar trazer alguns exemplos e a gente vai discutindo aí. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.